Dando continuidade às reflexões trazidas por Allan Kardec sobre a escala espírita, abordaremos neste programa a questão de número 101, Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos. Segundo Allan Kardec, seus caracteres gerais são predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Meus amigos, aqui neste trecho nós podemos observar que esta mensagem é um alerta, então desde muito tempo, o cuidado que nós devemos ter com as comunicações. Porque nós estamos aqui então falando do quê? De uma escala espírita. Espíritos imperfeitos. E muitas vezes, sedentos de uma mensagem, de um amparo, de um apoio, nós abraçamos a primeira que vem sem uma análise profunda de raciocínio, de lógica, e nos deixamos envolver por esta mensagem e tiramos ela como sendo uma verdade. E aí buscamos um caminho completamente diferente e errado do que a doutrina espírita quer e pede de cada um de nós. Muito bem, é preciso ter essa percepção e essa responsabilidade, né, com as mensagens, não é isso, Martinha? Responsabilidade, Paulo, muito importante, porque responsabilidade com o outro que eu estou oferecendo, Isto. Mas também comigo, porque logo no início nós falávamos aqui de que nós, muitas vezes, por não praticarmos o mal, não quer dizer que nós não estejamos também agindo de forma errada ao não praticar o bem. Ao não praticar o bem. É isso, né? Bom, a linguagem que esses espíritos usam revela-lhes o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado nesta terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem, como você colocou bem aqui, Martinha. E eles veem a felicidade dos bons, e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Bom, nós também temos que perceber, viu, Martinha e Regina, que a comunicação desses espíritos pode conter alguma mensagem que traduza o sofrimento deles, ou até uma intenção de enganar o médium. Então, esta responsabilidade que nós colocamos anteriormente, ela é imprescindível nessas comunicações. Por isso, Paulo e Regina, essa linguagem que eles usam revela do seu caráter muito, porque a condição deles se expressa na linguagem. Eu gostaria de acrescentar que quando eles veem a felicidade dos bons, eles sofrem
E esse tormento é que faz eles experimentar as angústias da inveja e do ciúme que isso causa, porque eles estão ainda muito animalizados, muito presos à matéria. E eles também conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, como acabamos de citar, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Eles sofrem, pois verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que eles mesmos ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, eles julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. A partir desta leitura, eu coloco então uma indagação sobre esta frase. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. A pergunta é, Deus realmente quer puni-los por toda a eternidade ou por apenas um período para que eles em algum momento se deem conta da maldade e se reformem? Ou são os espíritos, esses imperfeitos, que julgam que Deus assim age para puni-los? E por isso revoltados estão. Paulo, quando eu não sigo as leis do meu Pai, as leis divinas, eu estou incorrendo em erros. Quer dizer que eu vou fazer faço uma escolha de um caminho que vai me levar para a dor, para a aflição. E a minha percepção é muito maior, então, quando eu me sinto abandonado, me sinto sozinho. E tem que culpar alguém. Tem que culpar alguém. Deus nunca nos abandona, mas Ele nos oferece, então, a condição de refletir e fazer a mudança. Através da dor. Através da dor. Porque a dor é que vai fazer com que eu evolua e me descubra. O meu livre-arbítrio fica onde? Fica neste plano terreno, como fica no plano espiritual. Toda a minha ação não tem uma reação? A mesma coisa acontece. Então nós julgamos que somos punidos por Deus, mas na verdade nós mesmos nos punimos no momento que não agimos de acordo com as leis. Nós construímos o nosso caminho. Nós somos responsáveis. Temos que arcar com as responsabilidades. Isso aí. E esses espíritos imperfeitos, eles são compostos de 5 classes principais. Comentário então do espírito Miramês, espíritos imperfeitos. Essa classe de espíritos, a que o livro dos espíritos chama de espíritos imperfeitos, é uma extensão imensurável na Terra. Dela fazem parte tipos diferentes de entidades, com sentimentos variáveis do mal, desde o brincalhão até os belicosos, que ora faz parte de todos os movimentos das armas em todo o mundo, investidos com a capa de defesa e de justiça. Pode-se observar que, de vez em quando, aparecem na mente pensamentos indesejosos, que o bom senso fala não terem nascido dos próprios sentimentos. É aí que a gente vê, né, Paulo e Martinha, que devemos estar sempre atentos, como Cristo disse, orai e vigiai, porque quando vem algum pensamento desse tipo para nós, devemos realmente avaliar, refletir nesse pensamento, porque ele é um pensamento mau. E a gente sabe que Jesus nos ensinou, através do seu evangelho de amor, a só trabalharmos e servir o próximo. Você não vai servir o próximo com a maldade, somente com a caridade. Então, nessa passagem que o Miramês explica, a gente pode sim estar atento para ver se aquele espírito que está nos trazendo alguma influência, ou para nós fazer uma brincadeira, às vezes de mau gosto com alguém, ou até um belicoso no sentido de armas, de criminalidade. Causar realmente o mal, né? Exato. Pois é. Eles vêm de alguma classe desses espíritos inferiores, Regina, porque lhes sobra muito tempo e a prática lhe desenvolveu a razão para a perturbação da comunidade da Terra. Eles ignoram que são sementes e que deverão colher mais cedo ou mais tarde no mesmo ambiente que semearam através, possivelmente, da reencarnação, não é isto? Estão plantando aqui em nós aquilo que ao reencarnar certamente também estarão colhendo. Pelos pensamentos que sugerirem na mente,
Pode-se, portanto, analisar de onde eles vieram e qual a fonte que os estruturou. Pois é, e os espíritos imperfeitos, aí já tem a palavra imperfeição. É usada por limitação do nosso próprio vocabulário, em se tratando dessa modalidade de espíritos. Porque Deus, como Ele é perfeito, Ele jamais faria algo imperfeito. Poderíamos tratá-los talvez por espíritos primitivos, cujas faculdades ainda dormem, mas que serão despertadas à luz do sol divino. E há uma variedade dessas entidades por todo o mundo, e essas variações se ajustam em cada país de acordo com as leis que as atraem por afinidade. Mas a palavra imperfeição, ela talvez não deva ser vista de modo assim crítico em relação à criação de Deus, porque a imperfeição pode estar sendo apenas um estado transitório. Com certeza. Ela tende ao bem, ela tende a se aperfeiçoar. Miramês continua. Os espíritos chamados de inferiores não têm, evidentemente, completa culpa de serem assim, observando o despertamento gradativo das almas. E esse empuxo espiritual constitui uma lei. Contudo, fica em nossas mãos aproveitar a luzinha que for nascendo em nosso coração para o nosso próprio bem. E é essa luz nascente que o mundo espiritual se dispõe, em nome do Criador, a alimentar para que o candidato desperte e se conscientize dos seus próprios deveres ante seus compromissos. Paulo, Martinha, eu queria dar uma contribuição. Essa luz na consciência, ela não surgirá por geração espontânea ou por algum tipo de milagre. Isto é, sem que o próprio indivíduo esforce-se para edificar dentro de si. As pessoas que estão muito acomodadas, muito ociosas, elas precisarão movimentar-se, olhando para dentro de si mesmas, refletindo, reavaliando-se, buscando reformar aqueles pensamentos, aquelas concepções e certezas que antes a gente julgava intocáveis. Pois é, Regina, a palavra despertar é muito adequada para essas entidades, porque Deus, na sua criação universal, nada esqueceu ao criar os espíritos. Em todos nós existem todas as qualidades espirituais, esperando o tempo e a nossa compreensão para crescer. Como cresceram os anjos, estes também vieram de onde viemos, como partimos do mesmo ambiente divino dos espíritos primitivos. Miramês tão sabiamente, né, Paulo? Eu gostaria de dar uma contribuição. É óbvio, né, meus amigos, que pensarmos que nós, sendo filhos do Criador, e este sendo perfeito, sejamos frutos de sua concepção igualmente perfeita. Assim sendo, as qualidades espirituais as trazemos desde o momento da nossa concepção. Como seres pensantes, meus amigos, todas as virtudes estão em nosso íntimo. Somente nossa autocrítica poderá nos revelar quem somos, a nós mesmos. E retomando, Miramês, é muito importante a afirmativa dos espíritos, no livro dos espíritos, de que Deus nos criou simples e ignorantes. Amigos, quando ele diz aqui que Deus nos criou simples e ignorantes, quer dizer sem maldades, sem vícios, limpos e puros, como uma página em branco. São os chamamentos da vida material que nos levam a abandonar tais virtudes em detrimento das cintilâncias hipnóticas da vida física. Aquela coisa que a gente sempre diz aqui, não é? Esses chamamentos que nos deslumbram, né? A nossa caminhada na vida material. E a gente segue como aquela lenda do flautista mágico que sai tocando sua flauta e os ratinhos vão atrás. É isso, são os deslumbramentos da vida terrena. E Miramês continua acrescentando: com todos os valores em estado latente, que a qualquer momento acordaremos para a felicidade, para que fomos criados. O índio ou o bugre têm as mesmas qualidades dos santos e dos sábios e recebem de Deus as mesmas bênçãos. A diferença é que o índio ou o bugre ainda dormem e os santos e os sábios
já acordaram e conheceram a verdade que os libertou. Continua Miramês. A Terra passa por um período de provações difíceis, por estar sob a influência de espíritos trevosos, em quantidades maiores que os espíritos bons ou os de segunda classe. Mas os bons, mesmo em menor número, sairão vitoriosos, e a casa terrena passará a ser dirigida por eles, com intuição dos espíritos angélicos. O raciocínio dos espíritos ignorantes é de que tudo morre com o corpo, que não há proteção espiritual para a humanidade, que cada criatura menor vive sob a agressão da maior, que Deus, se existe, não tem tempo de olhar tudo o que criou, e assim sucessivamente. São ideias dos espíritos que desconhecem a realidade da vida espiritual, devido às faixas em que vivem. Pois é, Martinha, a gente percebe então que, no final dessa história, o bem prevalecerá sobre o mal, não é isso? Sim, Paulo, o bem prevalecerá sobre o mal, porque nós estamos cercados também de bons espíritos. Também. Nós temos que lembrar que estamos numa escala, mas que vamos evoluindo. De degrau em degrau, exato. E que nós devemos fazer a nossa parte, estando no plano terreno encarnados ou no plano espiritual. Exatamente. Também em trabalho. Trabalhar incessantemente para a nossa evolução. Pois é, aqui diz esta partezinha aqui que os espíritos ignorantes, eles têm o raciocínio de que tudo morre com o corpo. Ou seja, muitas vezes nem estão se dando conta que desencarnaram e continuam seguindo as velhas receitas do mundo material. Né, com seus ódios, seus rancores, suas mágoas, suas más virtudes, etc. E quando diz que o bem vencerá, é porque a criação de Deus, ela é uma criação perfeita. E com a lei do progresso e da evolução, como você citou, todos esses irmãos que estão aí enganados, endurecidos ainda, eles automaticamente deverão trabalhar para o seu crescimento. Esta frase pequena que às vezes pode passar desapercebida, né? Que Deus criou tudo perfeito. Então, quando a gente diz que o bem prevalecerá, quer dizer que, tendo sido criado perfeito, o homem, a despeito de seus erros e enganos e falhas, tende novamente a voltar à perfeição. É exatamente este o ciclo. Deus nos cria perfeito, nos coloca na terra. Nós, através de vários vícios, né, várias virtudes tortas, né, nos afastamos desta perfeição. Mas à medida que começamos a compreender o real significado e trilhamos o caminho correto, a gente tende a voltar ao estado original, que é como fomos criados. Perfeito, é isso aí mesmo, Paulo. O progresso está nas nossas mãos. Temos muita ajuda, mas está nas nossas mãos. Então, arregaçar as mangas e trabalharmos.